Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje, continuando os comentários sobre o informativo 1081 do Supremo Tribunal Federal, eu vou explicar para vocês o julgado em que o STF ele debateu se era possível que uma lei estadual estabelecesse uma nova idade para a aposentadoria compulsória antes da emenda constitucional 88, beleza? Então esse é o julgado, a gente já parte para a tese que foi fixada pelo Supremo e depois eu explico a tese como vocês já estão acostumados. Qual foi a tese? Na verdade, se trata da ação direta de inconstitucionalidade 5.378 do Distrito Federal e a tese foi o seguinte: é inconstitucional lei estadual que, editada no período entre a promulgação da Emenda Constitucional 88, 2015, e a publicação da Lei Complementar 152, de 2015, que estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal de 88. A tese é inconstitucional lei estadual que, antes dessa emenda, ou depois dessa emenda, mas antes da lei complementar, estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam indicados na CF de 88. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é aposentadoria compulsória. O que é aposentadoria compulsória? Bom, a aposentadoria compulsória ela está prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, que é o seguinte: o Constituinte originário ele previu que quando um servidor público atinge determinada idade, independentemente das suas condições físicas ou mentais de exercer o cargo, ele deve ser obrigatoriamente aposentado. Qual é o objetivo com isso? O objetivo é gerar uma presunção absoluta de que com determinada idade, o servidor público ele sofre um natural decréscimo da sua capacidade de trabalho. E, portanto, ele deve se aposentar, abandonar o serviço público. À época, originariamente, pelo legislador constituinte originário, essa idade era de 70 anos. À época, era de 70 anos. Só que veio a emenda constitucional 88, chamada por alguns pejorativamente de PEC da Bengala, que ela fez o seguinte, eh, digamos assim, ela estabeleceu uma duplicidade de regime. Porque ela disse assim, é, a partir da emenda constitucional 88, 2015, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros dos tribunais superiores, ou seja, STJ, TST, TSE e STM, e os ministros do TCU, eles se aposentarão imediatamente aos 75 anos. Desde a promulgação da emenda, ministros do STF, ministros dos tribunais superiores, ministros do TCU vão se aposentar aos 75 anos. Só que essa emenda constitucional, ela trouxe uma segunda novidade, digamos assim. Ela autorizou que fosse editada uma lei complementar, aumentando para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória para os demais servidores públicos. Então, os ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU, a partir da emenda constitucional 88, eles já se aposentariam automaticamente aos 75 anos. Então, aumentou de 70 para 75. E demais servidores públicos poderiam ser aposentados se houvesse uma lei complementar que os abrangesse nessa lei complementar também aos 75 anos. É essa a regulamentação da emenda constitucional 88. E que servidores públicos foram esses? Porque essa lei complementar foi editada, é a Lei Complementar 152 de 2015. Esses servidores públicos são os titulares de cargos efetivos dos entes políticos, eh, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas aí as autarquias e as fundações, ou seja, a administração pública direta,
autarquias e fundações, os membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros das defensorias públicas e membros dos tribunais conselhos de contas, ou seja, que seria o equivalente ao Tribunal de Contas da União, o equivalente nos estados e nos municípios. São esses servidores públicos que, a partir da promulgação dessa emenda 152, dessa Lei Complementar 152 de 2015, eles passaram a ter o direito de se aposentar também aos 75 anos. Ocorre que algumas normas estaduais, após a promulgação da Emenda Constitucional 88, mas antes da promulgação dessa Lei Complementar 152, elas já passaram a autorizar que determinados servidores se aposentassem aos 75 anos. Em geral, eram leis que tratavam da magistratura, e então possibilitavam que magistrados se aposentassem antes dos 75 anos. Ocorre que o STF, ele decidiu, se vocês conseguem relembrar da minha descrição, que ministros do STF, ministros dos tribunais superiores e ministros do TCU, eles imediatamente após a promulgação da Emenda Constitucional 88, eles poderiam se aposentar aos 75 anos. Os demais servidores poderiam, desde que lei complementar os autorizasse. E os magistrados são membros do Judiciário de primeiro grau. Não estariam incluídos nem como ministros do STF, nem como ministros dos tribunais superiores. Então, eles só poderiam se aposentar após a promulgação dessa lei complementar. De modo que são esses casos em que o STF ele negou a validade constitucional a essas normativas, decidindo que a norma que trata da idade de aposentadoria compulsória no serviço público é uma norma de observância obrigatória pelos demais entes da federação, não havendo espaço, portanto, para complementar ou suplementar a norma federal. Ou seja, a Constituição já abrangia todas as hipóteses desse tema, não havendo possibilidade de uma norma estadual ampliar, para ampliar mais servidores, incluir mais servidores no seu espectro de abrangência do que fazia a Constituição. De modo que uma norma dessa incluía os magistrados antes da autorização da Emenda Constitucional da Lei Complementar 152 é inconstitucional. E aí a gente volta à tese e eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem a tese agora. Diz a tese: é inconstitucional lei estadual que, editada no período entre a promulgação da Emenda Constitucional 88 e a publicação da Lei Complementar 152, estende a idade de aposentadoria compulsória para os cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal de 88. Beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido entender mais essa tese. Amanhã a gente volta com outro vídeo de algum julgado desse 1081, informativo 1081, que eu ainda não acabei de comentar. Então, até uma próxima.